Todos são bem-vindos a este estudo sobre a aliança eterna de Deus para salvar a humanidade, pois ela é a essência do Evangelho. Manifestada por Cristo na cruz, a aliança estará cumprida no Reino de Deus, quando Cristo reinar para sempre no mundo de justiça, paz e verdade. Assim, a aliança eterna de Deus é a essência do Evangelho. O Evangelho é a essência da aliança. Desde o início das Escrituras, a verdade central da Bíblia é o Evangelho, ou seja, Cristo vindo a esta terra, vivendo uma vida justa e perfeita em nosso lugar, se oferecendo pelos nossos pecados em nosso lugar na cruz do Calvário e morrendo por nós. E assim, pela graça de Deus, em Cristo Jesus nós somos salvos. A graça nos é imputada, a sua justiça, gratuitamente. Mediante a fé na justiça de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E Ele nos concede o seu Santo Espírito para vivermos em harmonia com Ele, para obedecermos a sua palavra. Em especial no Novo Testamento nós aprendemos que o plano da salvação foi estabelecido pelo Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Se o homem caísse em pecado, Cristo viria para nos salvar. Nós aprendemos na primeira lição desse trimestre que essa promessa foi apresentada a Adão e Eva quando pecaram. E que a aliança com Abraão foi a maneira escolhida por Deus para cumprir com essa promessa, para cumprir com a sua aliança para com a humanidade. Quando Deus estabeleceu com Israel uma aliança no Sinai, foi para cumprir a promessa feita a Abraão, que era a promessa de salvação da humanidade. Ou seja, Deus sempre teve um único plano de salvação para a humanidade, para o ser humano. As alianças com Abraão e com Israel no Sinai faziam parte do plano de Deus para cumprir a sua eterna salvação, de enviar Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. O Velho Testamento anuncia a vinda de Cristo. O Novo Testamento é o cumprimento da promessa da eterna aliança de salvação de Deus com a humanidade. A lição dessa semana nos relembra que Abraão creu nas promessas de Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo e todas as Escrituras utilizam o exemplo de Abraão como exemplo daquele que vive nas promessas de Deus. Abraão creu no Senhor e por isso obedeceu. Ou seja, para o que crê, a obediência é um privilégio. Para o que não crê, a obediência é um peso, é um fardo. Num relacionamento de fé, é Deus que nos concede poder para obedecer a sua palavra. Assim é que, tanto na promessa da nova aliança feita em Jeremias, capítulo 31, como no texto repetido em Hebreus, capítulo 8, verso 10, nós lemos o seguinte: Deus prometendo, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração os inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A aliança de Deus com Israel deveria ser baseada num relacionamento de amor, de fé e graça. Deveriam reconhecer a sua dependência do Senhor e aceitar a sua liderança. Moisés repetiu constantemente a Israel de que, por sua graça e por sua misericórdia do Senhor, é que eles haviam sido libertados do Egito e haviam recebido agora a terra prometida. Por isso o Senhor repetiu inúmeras vezes em Deuteronômio: quando conquistares essa terra, não digas em teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe até aqui para possuir a terra. Deus diz: não é por causa da justiça de vocês que eu fiz aliança com vocês no Sinai, mas é por causa da minha justiça, para executar juízo sobre essas nações, para cumprir aquilo que eu prometi a Abraão, para cumprir a minha eterna aliança de salvação da humanidade.
Moisés constantemente repetia isso ao povo. A aliança com Israel era o resultado da aliança com os patriarcas, que era o resultado do eterno concerto, da eterna aliança de Deus para a salvação da humanidade. O êxodo do povo de Israel era o resultado disso. Eles haviam recebido a libertação prometida pelo Senhor, assim como um dia toda a humanidade seria liberta do pecado. Conforme Paulo, a aliança com Israel no Sinai havia sido feita como parte do eterno conselho de Deus para a nossa salvação. Israel era tão somente um instrumento de Deus para a salvação, para o seu plano, para a vinda do Messias. Por isso Deus lhes havia dado o santuário como um símbolo dessa salvação, daquilo que Cristo faria hoje em nosso favor. Israel havia sido salvo não por aquilo que era, mas por aquilo que Deus era. Assim o Senhor os havia conduzido até ali, feito com eles uma aliança para ser o seu povo. Aliás, Paulo destaca que os 10 mandamentos haviam sido dados a eles como uma manifestação do relacionamento de Deus com os seus filhos, como Deus era e como Deus queria que os seus filhos vivessem. Assim, em fidelidade e obediência ao Senhor, viveriam um novo relacionamento. Em Deuteronômios, Moisés relembra a Israel que os 10 mandamentos haviam sido dados pelo Senhor após lhes anunciar a sua aliança, declará-los o seu povo. Assim o próprio Senhor havia escrito com a sua mão os 10 mandamentos, como um código de caráter para aqueles que entram em relacionamento com o Senhor. A sua fé, a sua comunhão com o Senhor deveria ser manifesta através de uma vida de obediência, como sendo a sua parte nesta aliança. Assim Deus colocaria a sua lei no seu coração, na sua mente, para viverem num relacionamento com Ele. A lição nos lembra, a partir de quarta-feira, que as nações da Palestina eram pagãs. Possuíam cultos idólatras terríveis. E assim Deus disse: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações desse povo. Assim como o Senhor era um Deus santo, eles deveriam ser santos também. Como uma nação que conhecia a verdade presente sobre o verdadeiro Deus, deveriam comunicar ao mundo essa verdade. Darem voz ao Senhor, seguirem o seu caminho, obedecer os seus mandamentos, até que o próprio Messias, que era a verdade em pessoa, viesse confirmar a sua aliança para viver entre eles. Assim é que em Deuteronômios, Deus chama o seu povo de filhos, que é a imagem ilustrativa preferida pelo Senhor em sua palavra, para aqueles que estão em aliança com Ele. Eles deviam manter um relacionamento de amor, de fé, de lealdade para com o Pai que os gerou. É interessante que o Senhor nos advertiu que eles seriam disciplinados pelo Senhor quando errassem. Porém, o seu relacionamento com Ele seria sempre um relacionamento de amor, graça e de misericórdia. Eles deveriam servi-lo, não como escravos, mas como filhos que o amavam. Enfim, a lição dessa semana nos destaca que antes que os fundamentos da terra fossem fundados, fossem lançados, Pai, Filho e Espírito Santo estabeleceram uma aliança para redimir o ser humano. Quando o ser humano caísse em pecado, Cristo viria para salvá-lo. Assim, Deuteronômios, Deus mostrou a Moisés que as promessas, as alianças feitas aos seus pais eram agora passadas àquele povo. Israel foi lembrado por Moisés de que as promessas, as obrigações da aliança eram agora deles. Hoje, você e eu somos herdeiros da promessa de salvação de Deus em Cristo Jesus. Somos convidados, portanto, a aprofundarmos nosso relacionamento de fé, de confiança nele, de aliança com o Senhor. Nós somos convidados, encorajados
a nos lembrarmos sempre daquilo que Cristo fez em nosso favor. Somos convidados a obedecermos os seus mandamentos, assim como o filho obedece ao Pai, que o ama e a quem ele ama. Em suma, o Evangelho, a aliança eterna de salvação, agora é nossa. Ela foi planejada na eternidade, foi anunciada a Abraão, exemplificada a Israel, manifestada na cruz de Cristo. Essa salvação precisa continuar sendo o centro da minha e da sua esperança. Nós necessitamos permanecer firmes nela, até que a aliança de Deus seja cumprida no seu santo reino. Que eu e você hoje aceitemos fazer parte dessa aliança e que ela se torne realmente uma realidade na minha e na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga para tanto.